Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a associação de resistores, mas vamos primeiro dar uma recapitulada no que a gente já estudou de uma forma bem simples. Bom, pegando esse mapa mental aqui, né, disponível lá no Pinterest, tá, sobre eletrodinâmica, a gente vai dar uma passeada em algumas informações que a gente tem aqui. Primeiro é a informação de como que a gente tem no circuito elétrico uma bateria, tá? Então a bateria ou pilha que gera DDP ou que gera diferença de potencial, que vai nos dar também a voltagem, ela vai ser representada por este símbolo. No vídeo anterior eu comentei um pouco sobre essa representação. Temos a resistência elétrica, que é representada por esse símbolo no circuito elétrico e é indicada pela letra R maiúscula. Como eu comentei com vocês também em alguns vídeos, a letra U em muitos materiais é utilizada para DDP, para diferença de potencial. No que eu estou utilizando, eu tenho utilizado a letra V, que geralmente é associada ao volts, mas a gente também está utilizando como letra para denotar a voltagem, e a corrente elétrica, que é representada por essas setinhas e com a letra I. Nós temos que a corrente elétrica é indicada em termos de variável pela letra I e em termos de unidade pela letra A de ampere. E a corrente é a movimentação ordenada das cargas elétricas. Lembrando que carga elétrica é a corrente vezes o tempo e a corrente é a carga dividido pela variação do tempo, é a quantidade de carga que passa numa seção transversal do fio, dividido pelo tempo em que essa quantidade é contada. Bom, é interessante isso, mas isso aqui já está no outro vídeo que a gente tem aqui no canal, um vídeo anterior sobre a eletrodinâmica. Vimos também a lei de Ohm, que refere-se ao DDP igual a RI, tá? Com a letra O aqui. Vimos também o efeito Joule, que é transformar a energia elétrica em energia térmica. Esse é um efeito ruim, né, mas é uma consequência, tá, que acontece. Temos também um vídeo que vai falar sobre potência elétrica junto com corrente elétrica e resistência, de uma maneira bem simples. E o vídeo de hoje é sobre a associação de resistores. Existem duas associações básicas, que é a associação de resistores em séries e em paralelo. Antes de explicar desse jeito bonitinho, eu vou pegar um desenho que eu fiz um pouquinho mais feio, para deixar um pouco bem mais óbvio da forma como cai num exercício. Então, nesse que eu preparei aqui, que não está tão legal quanto esse que eu baixei, ele vai mostrar aqui da forma como geralmente está aparecendo nos desenhos da resolução, tá? Então, na associação de resistores, a gente tem resistores em séries, que ele é caracterizado em a corrente elétrica sair do gerador ou do instrumento da pilha, da bateria. Ele vai em direção à primeira resistência, ele atravessa o primeiro resistor, vai para o segundo resistor, atravessa o segundo resistor, depois ele atravessa o terceiro resistor, e aí vai percorrer o fio até chegar no gerador de novo, até chegar no polo negativo do resistor. Então essa é a característica na corrente elétrica do resistor em série. O resistor em paralelo ele tem uma característica um pouco diferente, que a corrente elétrica que sai do gerador, ou da pilha ou da bateria, ele vai percorrer dois caminhos. Um em que ele vai passar pelo resistor que estiver mais próximo, e a outra parte ele vai diretamente para o próximo resistor. Então a corrente elétrica ela vai se dividindo até chegar em todos os resistores e voltar para o gerador. E isso não ocorre no resistor em série, porque a corrente elétrica vai atravessar um resistor, depois que ele vai ser distribuído para o segundo, e depois para o terceiro, depois para o quarto, e assim sucessivamente. Então, são duas formas de a gente associar os resistores. Quem acompanhou o vídeo sobre capacitores, então tem aí já uma relação inversa, porque os capacitores em paralelos são parecidos com os resistores em séries, e os capacitores em série são parecidos, têm a mesma configuração. Claro que as fórmulas são diferentes, mas são
bem parecidos aqui com os resistores em paralelo. Então, vamos, mas de certa forma, esquece os capacitores e vamos focar aqui nos resistores. Vamos começar pelo resistor em série. O resistor em série ele tem essa característica, pois a corrente que sai do gerador vai passar individualmente de um por um nos resistores até atravessar todos eles e voltar para o gerador. E aqui é interessante ressaltar que o resistor que nós chamamos de resistor equivalente seria uma idealização de nós pegarmos todos os resistores que aparecem no nosso sistema e transformar esses três, por exemplo, como aparece aqui na imagem, num só. Então, o resistor equivalente seria um resistor que pudesse fazer a mesma alteração no circuito ou a mesma configuração no circuito que esses três. Então, o resistor equivalente é aquele que vai substituir esses três resistores. Isso ocorre também no resistor em paralelo. O resistor equivalente é aquele que substituiria esses três resistores. Mas como que a gente calcula, então, como que a gente obtém esse resistor equivalente? De maneiras específicas. Para um resistor em série, basta somar os resistores. Para um resistor em paralelos, vai ser o inverso das somas. Então, aqui a gente pode observar que o resistor em série é muito mais fácil de se calcular do que um resistor em paralelo. Vamos voltar para o mapa mental que está mais bonitinho aqui para a gente verificar essa ideia. Então, vamos levar em consideração o seguinte: o resistor em série ele é um resistor que vai possuir a mesma corrente para todos os pontos e a resistência equivalente vai ser a soma das três resistências. Voltando aqui, quero chamar a atenção para um detalhe bem importante. Primeiro, no resistor em série, a corrente é a mesma em todos os resistores. Isso significa dizer que a quantidade, a intensidade da corrente que passa no primeiro resistor vai ser a mesma no segundo, vai ser a mesma no terceiro. Vamos pensar em lâmpadas, por exemplo. Então pense que o primeiro resistor é uma lâmpada, o segundo é outra lâmpada e o terceiro é outra lâmpada. Imagine ainda que todas as três têm a mesma resistência. Então todas as três têm o mesmo valor, são de mesma potência e mesma voltagem, enfim. Então suponha o seguinte: quando você ligar essas três lâmpadas em série, o que vai acontecer? A corrente que vai passar pela primeira lâmpada, pela segunda e pela terceira vai ser a mesma, vai ter a mesma intensidade. Em outras palavras, significa dizer que essas três lâmpadas vão ter o mesmo brilho, pois vão possuir a mesma intensidade de corrente que vai estar passando. Porém, tem uma desvantagem em se utilizar os resistores em série, que é a seguinte: dado um gerador, ele vai ter uma voltagem específica. Por exemplo, se você tem uma pilha, geralmente ela vai ter 9 volts, por exemplo, uma pilha que é utilizada, aquelas quadradas, que é uma bateria. Então essas baterias elas vão possuir 9 volts, só que tem um detalhe muito importante: se você tem 3 lâmpadas e vai estar ligada nessa bateria, a voltagem que ela vai ter vai ser distribuída nas 3 lâmpadas. Em outras palavras, cada lâmpada nós temos uma bateria de 9 volts e as lâmpadas possuem a mesma potência e a mesma resistência, a quantidade que cada lâmpada vai receber em termos de voltagem vai ser da ordem de 3 volts cada uma. E o que significa, né, cada lâmpada receber 3 volts? Nesse contexto, significa simplesmente que elas vão ter uma característica de transformar a energia elétrica em energia térmica em energia luminosa um pouco reduzida, porque vai ser distribuída em cada uma delas. Então, se por exemplo, cada lâmpada precisar de 9 volts para funcionar, então ela não vai ter um desempenho tão satisfatório, elas vão precisar passar mais corrente para poder produzir o mesmo resultado. Então, essa seria uma desvantagem que nós encontraríamos na associação em série. Já na associação em paralelo, a gente tem uma característica diferente. Primeiro, que a fórmula para calcular a resistência equivalente, vamos voltar aqui, ela é um pouco mais complexa, né? É 1 sobre a resistência equivalente, é 1 sobre a resistência 1, mais a resistência 1 sobre a resistência 2, mais 1 sobre a resistência 3. Eu vou ensinar como que calcula isso. Na verdade, isso é bem simples, porém tem fração e a gente acha complicado. Então, a fórmula já é um pouco mais complicada. Aí tem uma característica interessante. Na resistência em paralelo, nos resistores
em paralelo, o que vai acontecer? A DDP, né, tensão elétrica, voltagem, enfim, tem várias palavras para a mesma coisa, né? A DDP, ela vai ser a mesma em todas as resistências. Isso significa que se você tem um gerador que tem 110, por exemplo, uma tomada que tem 110 volts, cada aparelho que estiver ligado com essas resistências aqui vão receber 110 volts. Um exemplo do que a gente utiliza bastante em casa com essa característica é o T, aquele T que você põe na tomada. Ele gera resistores em paralelo. Imagine que você tenha televisão, um PS4 aí, ou um Xbox ligado e, por exemplo, um ventilador ligado ali para você estar jogando na sua sala. Então, o que vai acontecer nesse problema? Quando você liga os três no mesmo T, o que você está gerando são essa mesma configuração. Você está distribuindo 110 volts para cada um deles. E qual que seria então o problema para esse tipo de associação? O problema é o seguinte: a corrente elétrica total, ela é a soma de cada corrente elétrica que passa nos resistores. Isso significa que a corrente elétrica não é a mesma para todos os resistores. A não ser, claro, que os resistores forem todos iguais, o DDP for todo igual, então aí isso vai acontecer. Mas se você liga aparelhos diferentes, provavelmente as resistências de cada um deles não serão iguais e, portanto, a corrente que cada um deles vai receber vai ser, de certa forma, proporcional às suas resistências. Só a gente utilizar a fórmula que a gente viu da lei de Ohm. U igual a RI, para a gente descobrir qual seria a proporcionalidade. Vai ter um exercício que a gente vai calcular as correntes individuais, e aí eu deixo para trabalhar um pouco mais sobre isso nesse exercício. Por enquanto, eu quero que seja entendido o seguinte: o problema de se configurar, né, um circuito em paralelo com essa característica aqui é o seguinte: é que, apesar de cada um deles receber a mesma voltagem, a corrente vai ser diferente. Então, pode acontecer um menor desempenho, de certa forma, ou consumir um pouco mais de energia, né, elétrica, precisar converter mais energia elétrica em energia determinada por cada equipamento eletrônico, porque a corrente vai ser distribuída de maneira, né, proporcional para cada resistor. Então, essas são as configurações que vão acontecer nesse problema. Então, recapitulando: resistores em série, a equivalência dos resistores é a soma. A DDP também vai ser a soma. A DDP total é a soma das DDP individuais de cada resistor. E a corrente é a mesma em todos os resistores. Já numa associação em paralelo, a soma vai envolver os inversos. A DDP é a mesma para todos os resistores, porém a corrente elétrica é a soma de cada corrente elétrica individual nos resistores. Certo? E aí, só para recapitular, depois eu vou deixar essa imagem aqui para vocês e vamos lá para os exercícios dessa aula. Então, os exercícios serão o seguinte. Vamos lá. Então, o primeiro exercício diz assim: considere o circuito da figura. Então, a gente tem uma figurinha aqui. Nós temos a direção da corrente, nós temos a DDP que vale 100 e nós temos 3 resistores que estão configurados em paralelo. As perguntas são: calcular a resistência equivalente, letra A, letra B, a corrente total e letra C, o valor individual, né, da corrente em qualquer um desses pontos. Bom, uma coisa que vale ressaltar aqui que não foi colocado como pergunta é a seguinte: por que eu não pergunto quanto vale a DDP em cada um dos resistores? Bem simples, porque se os resistores estão em paralelo, isso significa dizer que a voltagem em cada um deles também vai ser 100 volts. Então, seria meio que sem sentido fazer essa pergunta, pois é bem simples. Aí vamos para a letra A, que é a resistência equivalente. Então, para calcular a resistência equivalente, a gente tem que observar: resistor em paralelo ou em série. Nesse caso, elas estão em paralelo, então a fórmula é essa aqui. Então, a gente vai só substituir nos 6 resistores os valores, 2, 4 e 5, que são os valores dos resistores. Para calcular essa soma de fração, a gente precisa primeiro tirar o MMC. O MMC entre 2, 4 e 5 é 20. E aí fazer aquela divisão: 20 dividido para 2 é 10, 10 vezes 1, 10.
20 dividido para 4, 5. 5 vezes 1, 5. 20 dividido para 5, 4. 4 vezes 1, 4. E aí nós temos a soma dos resistores dividido aqui pelo MMC. Bom, somando em cima, o resultado vai dar 19 sobre 20. Aí, depois que você simplifica as frações aqui, é só inverter. Quando a gente inverte dos dois lados, ó, resistência sobre 1, esse 1 não precisa colocar, e o 19 sobre o 20 fica em cima do 19. Então a resistência equivalente será 20 dividido para 19 ohms. Aqui eu não vou fazer divisão, pois vai dar um número quebrado e no final, quando a gente fizer as simplificações para resolver as outras letras, vai ficar mais simples, tá? Aqui vai dar 1, alguma coisa, mas para mim não vale a pena fazer esse cálculo. Letra B. A letra B é para a gente calcular a corrente total. Então, a primeira lei de Ohm, aquela que a gente pode encontrar aqui, U é igual a RI. Então, se U é igual a RI, aqui eu estou indicando pela letra V, por causa do... Desde o início eu comecei com a letra V. Então, se eu quero saber a corrente, basta eu passar a resistência dividindo. Ou seja, I é igual a DDP sobre a resistência equivalente. Tá? Pois eu quero saber a corrente total. Então, eu quero saber da resistência total do sistema. Substituindo a voltagem, que é 100, e a resistência, que é 19 sobre 20, divisão de fração, a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, logo 19 sobre 20. E aqui é só multiplicar. 100 vezes 19 dá 1900, 1900 dividido para 20, 95, logo a corrente do sistema vai ser 95 amperes. E por fim, calcular então as correntes individuais de cada resistor. A diferença aqui é a seguinte: ao invés de eu usar resistência equivalente, para cada resistor a gente utiliza a resistência deles, observando que a DDP é a mesma para cada um deles, então a DDP sempre vai ser 100. Já os resistores serão diferentes, um vale 2, o do 2 vale 4 e a resistência do terceiro vale 5. E é só efetuar as divisões, 50, 25 e 20. Logo, as resistências de cada um deles são calculadas a partir da divisão do DDP e da resistência individual de cada um deles. Logo, a gente obtém. Aqui tem uma coisa interessante, porque se a gente somar, ó, 50 mais 25 mais 20, vai ser justamente o valor 95, que é obtido na letra B, que seria a corrente total. Isso aqui é interessante só para a gente garantir que a soma é igual ao valor total. E isso aqui, a interessante disso é para você saber se você errou alguma coisa. Porque se esse valor é diferente desse, então tem alguma coisa errada aí. Ou a corrente total vai estar errada, ou as individuais estão erradas. Um circuito de um próximo exemplo, desse próximo exemplo é um circuito que vai envolver várias resistências diferentes. E aqui, antes da gente resolver isso aqui, eu vou chamar a atenção para a gente entender o seguinte ponto. Ó. Imagine que nós temos o seguinte: quando a gente tem, por exemplo, dois resistores dessa forma em série, o que vai acontecer? Imagine que esse aqui vale 2 e esse aqui vale 3. Então, nesse caso, a resistência equivalente ela vai ser 5, porque é só somar. Se eu tenho 1, 2, 3 resistores, vamos colocar aqui, por exemplo, 3, 4 e 7. Então, quando eu quero fazer com esses 3, a resistência equivalente, se estiver em série, é só somar. Então, o resultado é 14 ohms. Então, fazer resistência equivalentes quando vocês têm um resistores em série é só somar. Agora, quando os meus resistores estiverem em paralelos, por exemplo, tiver um aqui, outro aqui, se for dois resistores, o que a gente faz? A gente vai fazer 1 sobre a resistência equivalente, é 1 sobre o primeiro resistor, mais 1 sobre o segundo resistor. Isso aqui dá um pouco de trabalho de fazer. Só que quando for somente 2 resistores, a gente não vai usar essa fórmula aqui. A gente vai acabar utilizando essa aqui, ó. A resistência equivalente, ela vai ser igual à multiplicação das duas resistências dividido pela soma das duas resistências. E isso é o que nós vamos estar utilizando nessa próxima questão. Na próxima questão nós temos o seguinte: a associação de resistores mostrada nessa figura
é ligado a uma bateria. O valor das resistências, R1 vale 3, R2, R3, R4 e R5, todas valem 6. Qual é o valor da resistência equivalente? Então a gente vai ter que resolver esse cálculo. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a seguinte. Nesse cálculo aqui, deixa eu mostrar o que a gente vai fazer. Nós vamos primeiro resolver, tá, a R4 e R5. Por quê? Porque tem tanta resistência aqui, a gente vai resolver por partes. Então, vamos primeiro por R4 e R5 que estão em paralelo. Isso significa dizer que é como se o nosso sistema estivesse assim, ó, observando só o R4 e o R5. Então é como se o nosso sistema estivesse mais ou menos assim para o R4 e o R5. Então esse aqui vai ser o R5 e esse aqui o R4. Então, para a gente resolver esse cálculo aqui, o que a gente vai fazer? Vamos resolver esse cálculo do R4 e R5 e aí ele vai ficar assim, ó. O 1 sobre R', vamos dizer que o R' vai ser o resultado do R4 e do R5. Então, vai ser 1 sobre R4 mais 1 sobre R5, que é a fórmula para quando eles estiverem em paralelos. Quando resolvemos isso, ao invés de calcularmos essa soma, sim, nós vamos usar a fórmula do produto dividido pela soma, que é o que eu mostrei anteriormente. Então, R4 vezes R5 é 6 vezes 6, e R4 mais R5, 6 mais 6. Multiplicação é 36 e a soma 12. Simplificando ou dividindo vai dar 3 ohms. Ou seja, essa resistência aqui toda vai virar 3 ohms. Aí a gente vai fazer um desenho auxiliar aqui, só para deixar mais específico aqui o nosso cálculo. Então, essa resistência aqui vai ficar assim, ó. O R1, o R', o R3, o R2 e o R1. Ó, R1 vai ficar aqui. Esse aqui vai ser o R', que seria o R4 e o R5. Esse aqui vai ser o R2 e esse aqui vai ser o R3. E o que é interessante aqui? Que a gente pegou o R4 e o R5 e transformou simplesmente numa única resistência. Aqui é interessante ressaltar que se você quisesse pensar assim, você poderia também pensar, ó, o R1, aqui o R', aqui o R3 e aqui o R4, R2, ó. Aqui o R1, o R', o R3 e aqui o R2. Para você pensar assim, só que só complicar um pouco mais a sua vida em fazer dessa forma. Então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai resolver esses dois que estão em série e depois resolver esses dois que também estão em série. Como em série é só somar, observem que vamos chamar de R2' o R1 e o R', esses dois, é só somar 3 mais 3, 6. Já o R2 e o R3, como estão em série, é só somar, mas o R2 vale 6 e o R3 vale 6, o resultado dá 12. Isso significa dizer que essa configuração vai simplificar para essa configuração aqui, ó. Vai simplificar para essa configuração. O R1 e o R' vai se transformar no R2'. E o R3 e o R2 vai se transformar no R3', que eu chamei aqui na resolução, que é o segundo passo. Então agora a gente tem dois resistores em paralelo. Para fazer o resistor em paralelo, a gente vai utilizar a soma dos inversos. Para isso, nós vamos substituir na soma dividido pelo, no produto dividido pela soma. É só substituir os valores, multiplica em cima e soma embaixo e obtemos então o resistor equivalente. Portanto, para esse sisteminha aqui, a configuração do resistor equivalente vai ser de 4 ohm, depois que a gente simplifica o R4 e R5, depois o R1 e o R', que seria o R4 e R5, o R2 e R3, gerando o R2' e o R3', só utilizando as fórmulas da associação de resistores. Bom, então observe que é bem simples, mas tem que ser feito passo a passo para não errar. Observando que paralelo e em série são circuitos diferentes que vão reproduzir resultados distintos. Bom, esse é o vídeo de hoje. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Até mais.